Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o programa Academia. Hoje vamos falar sobre a prevalência dos direitos da coletividade sobre o particular, a partir da intervenção do Estado. A dissertação é do mestre em Direito Estevão Gomes Corrêa dos Santos. Em defesa do poder de polícia, uma proposta de superação das críticas e dos modelos alternativos ao poder de polícia no direito administrativo contemporâneo. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre, sob a orientação da professora doutora Patrícia Ferreira Baptista. O interesse coletivo deve prevalecer sobre o interesse particular. Para alguns, só esse princípio já justificaria o poder de polícia estatal. Então imagine órgãos da administração direta ou indireta, o PROCON, por exemplo, nas suas questões ligadas ao bem-estar do consumidor. O poder de polícia dos PROCONs limita o exercício dos direitos dos particulares? Ou o poder de polícia do órgão é exercido mais na tentativa de paralisar uma atividade antissocial do que de punir quem faz dela um negócio? O poder de polícia está em discussão agora, no Academia. Participam hoje do programa o mestre em Direito Constitucional Ramiro Barroso e o mestre em Função Social do Direito e doutor em Direito das Relações Sociais, Pablo Malheiros. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. E eu já peço uma exposição inicial, Estevão, do seu trabalho para que o espectador possa conhecer do que se trata. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, agradeço aqui o convite, a presença para apresentar o meu trabalho sobre poder de polícia. E a ideia do trabalho, inicialmente, era recuperar a dignidade da função administrativa policial no direito administrativo contemporâneo. Ao estudar um pouco o assunto, eu verifiquei que havia uma série de críticas ao Instituto e uma série de modelos alternativos ao Instituto que eram propostos por conta dessas críticas. Ao analisar um pouco cada uma delas, cada uma das críticas e dos modelos alternativos, eu propus não só analisar, mas também superá-las. Então, eu levantei 5 críticas ao poder de polícia no direito administrativo, feito pela doutrina, pela jurisprudência, pelos estudiosos do direito administrativo, e 3 modelos alternativos. As críticas são, primeiro, uma crítica histórica ao poder de polícia, dado que o poder de polícia seria um resquício atávico de um autoritarismo do Estado. A segunda crítica seria a crítica terminológica, dizendo que a terminologia, o termo, no final das contas, ele era perigoso para ser usado nos dias atuais. A terceira crítica é uma crítica institucional, para dizer que o poder de polícia, na verdade, não era uma categoria jurídica autônoma, era um instituto meio etéreo que acabou sendo preservado ao longo do tempo. E a crítica funcional também, dando a ideia de que o poder de polícia, no final das contas, ele não tinha uma utilidade no direito administrativo atual. E, por fim, a crítica formalista, que é a ideia de que o poder de polícia ele seria só mantido no direito administrativo atual por conta de um apego exagerado à lei, apego exagerado à forma pelos doutrinadores. E, a partir daí, eu trato um pouco das 3 alternativas ao poder de polícia. Seria a administração ordenadora, a ideia de limitação administrativa à propriedade e, em terceiro lugar, a regulação como substituto ao poder de polícia. A ideia do trabalho é passar por todas essas críticas, superá-las e, ao final, ter uma visão para o futuro. O que o Instituto pode ser no futuro, quais são as inovações, aquilo que o Instituto tem sido transformado ao longo do tempo e, em termos simples, esse é o objetivo do trabalho. O que é esse poder de polícia de que a gente está falando? Essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas normalmente confundem poder de polícia com policial, e aqui a gente não está tratando exatamente disso. A gente está tratando, na verdade, de uma função administrativa de limitação de direitos e liberdades dos cidadãos. E é uma função que está permeada no dia a dia das pessoas. Então, você tem o guarda de trânsito, você tem licença, por exemplo, para dirigir, você tem licença para construir, você tem, como foi dito no início do programa, a atuação do PROCON, a atuação de órgãos de fiscalização ambiental. Então, o poder de polícia, ele, na verdade, ele é um poder administrativo que está no dia a dia das pessoas. Vai desde, por exemplo, você interditar um estabelecimento por não cumprir normas de vigilância sanitária, até
você, por exemplo, fazer um abate de animais que estejam contagiados com alguma doença específica. Então, e também multas de trânsito, seria um exercício de poder de polícia também. Então, ele está no dia a dia das pessoas. É um assunto que é comum. O direito administrativo tem essa característica de ser um estudo que está no dia a dia das pessoas, que a gente vai na rua enquanto direito administrativo, a gente vai numa loja enquanto direito administrativo, a gente vai em vários lugares enquanto direito administrativo meio que permeado, e o poder de polícia especialmente permeado na vida das pessoas. Estevão, eu vou fazer agora uma primeira rodada de perguntas. Eu vou já pedir ao professor Pablo que faça uma questão. Seja muito bem-vindo, obrigado por voltar à academia. Obrigado. Estevão, parabéns pelo trabalho, um trabalho bastante consistente e que atingiu o objetivo de uma dissertação de mestrado. Louvo que você procure continuar seus estudos e iniciar um doutoramento. E eu fiquei em dúvida em relação às suas conclusões, porque você, no final, defende uma ideia de que a manutenção da nomenclatura poder de polícia seria importante, mas que isso, antes você fala, não podemos ficar presos ao passado e deixar de modificar os institutos por conta de um passado que pode ser autoritário ou não. Então, a minha indagação é, para que manter, então, o nome que traz um símbolo, aí aqui, pensando em Bourdieu, um símbolo pejorativo em relação a isso, se você pode utilizar essas funções administrativas de fiscalização e de regulação sem essa simbologia de um nome que traz no seu bojo questões autoritárias e, em outras perspectivas, questões antidemocráticas. Essa pergunta é excelente porque, na verdade, é justamente um dos pontos do trabalho, que é a crítica terminológica. A sua pergunta traduz o que a crítica terminológica diz, dizendo, olha, o Instituto ele é perigoso, ele tem problemas, então é melhor a gente tirar, mesmo que mantendo o seu conteúdo. A minha resposta à crítica terminológica que eu apresento na dissertação é que você mudar o nome é só uma questão de estilo. Você está mudando, na verdade, um rótulo, e rótulos nem sempre são tão importantes assim. O problema ao mudar o nome, ao mudar o rótulo, você perde um pouco do conteúdo que já foi estudado há anos no Instituto. A gente tem o direito administrativo 200 anos de história. A gente sabe que o direito administrativo foi criado mais ou menos há 200 anos. É uma disciplina nova. Nesses 200 anos, você tem uma quantidade enorme de estudos sobre o poder de polícia em todos os países. A minha dissertação está muito focada em direito comparado também. Então, você tem nos Estados Unidos, você tem em Portugal, você tem na Argentina, você tem na França, na Itália, uma série de estudos sobre esse instituto sob o mesmo nome. Ao mudar de nome, você acaba perdendo um pouco dessa história e perdendo um pouco do que foi desenvolvido ao longo do tempo. E, além disso, eu também falo um pouco sobre isso na dissertação. Eu uso como base uma matriz conservadora, no sentido de que você pode manter aquilo que é útil, aquilo que é importante, sem necessariamente perder de vista as mudanças, as alterações que foram feitas ao longo do tempo. Então, para fechar e responder a sua pergunta, a ideia da dissertação é justamente superar essa que é uma das principais críticas ao Instituto, uma crítica de nomenclatura, com a ideia de que não vale a pena você mudar no final das contas, porque é melhor você preservar um nome que já vem sendo usado há muitos anos. Perfeito. Bom, eu peço agora uma questão do professor Ramiro. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Obrigado. Eu também cumprimento o Estevão. Achei o trabalho bem fundamentado e principalmente bem escrito. Que concordando ou discordando de ideias é sempre importante que elas sejam bem escritas. E no Brasil isso é um valor, às vezes, raro. Então, cumprimento, achei interessante o trabalho. Eu até queria explorar um pouco essa questão que o Pablo trouxe, mas trazendo para uma visão mais pragmática do que está acontecendo agora no Brasil. Porque o seu trabalho faz uma defesa efusiva do poder de polícia, sob essa matriz filosófica do conservadorismo que se apresenta, que um dos fundamentos dela é a preservação de conquistas históricas, né? De grandes conquistas. E nós estamos vivendo, nos últimos tempos, principalmente em termos governamentais, talvez um processo de ataque sistemático ao poder de polícia, ao poder de fiscalização do Detran,
o poder de fiscalização dos fiscais do trabalho. Então, tem sido visto, inclusive com argumentos pragmáticos e consequencialistas que você abraça no seu trabalho, que, de certa forma, o poder de polícia que vem de conquistas históricas, constitucionais que foram trazidas na história recente do Brasil, na verdade, atrapalha o desenvolvimento econômico, atrapalha o desenvolvimento social, atrapalha a vida das pessoas. E eu vejo, pelo menos, não sei se é a sua oposição, que há, sim, um momento em que talvez o poder de polícia no Brasil esteja sob ataque. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso. Obrigado pelos elogios, acho que são exagerados, mas agradeço por eles. A questão do ataque ao poder de polícia, eu acho que, enquanto instituto, que é o que eu trato na dissertação, ele foi muito atacado ao longo dos anos, enquanto prática, ele também tem sido atacado muito por conta, talvez, de uma ideia de que, no final das contas, ele atrapalha a atividade econômica, atrapalha o desenvolvimento econômico. Eu acho que esse é um ponto relevante, deve ser considerado, sim. Só que, como eu proponho na dissertação, a ideia de trabalhar com o Instituto é também trabalhar com as transformações dele. Você mesmo disse que eu adoto uma postura pragmática, e não só pragmática, mas incorpora as ideias da análise econômica do direito dentro da análise do poder de polícia. Então, para responder em termos simples a sua pergunta, a análise econômica do direito, ela ajuda justamente a você calibrar a potência e a intensidade do poder de polícia a depender de cada situação, a depender de cada setor da economia. Então, pode ser que na fiscalização ambiental o poder de polícia seja mais intenso, de novo, utilizando os instrumentos da análise econômica do direito. Talvez em direito do consumidor, menos. Talvez você precisa ser menos paternalista na utilização do poder de polícia. Então, talvez uma calibragem seja necessária. Você tem ataques, de fato, hoje em dia, mas talvez uma ideia de calibrar cada uma das atuações do poder de polícia, a depender do setor econômico que você está tratando, talvez seja um bom caminho e uma boa proposta. Estevão, peço licença a você, peço licença também aos nossos convidados. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Fique conosco aqui no Academia. Até já. E o programa Academia está de volta, hoje com o tema Em Defesa do Poder de Polícia, uma proposta de superação das críticas e dos modelos alternativos ao poder de polícia no direito administrativo contemporâneo, com o expositor Estevão Gomes Correia dos Santos e os convidados Ramiro Barroso e Pablo Malheiros. Bom, Estevão, eu já começo aqui apresentando, né? A publicação já é uma publicação, está aqui, né? Poder de Polícia no Direito Administrativo Contemporâneo. O livro já foi lançado? Já foi lançado. Uhum. E está disponível também na internet? Está disponível na internet, as principais livrarias do país, está bem distribuído pela editora. Quem quiser pode acessar sites de internet comuns e comprar e adquirir a obra. Que ótimo. Teve que fazer muitas adaptações assim, em relação ao estudo para o livro? Fiz algumas adaptações em termos comerciais, mas o grosso do livro é basicamente a dissertação. Ficou satisfeito? Fiquei satisfeito. Que ótimo. Bom, então, voltando a falar do poder de polícia, eu tenho uma questão para você. Dá para imaginar a gente sem o poder de polícia no direito administrativo? Eu acho que não dá. Eu defendo que não tem como. E por um motivo muito simples. O poder de polícia é a única função administrativa coercitiva. Dentro de todas as funções administrativas que a gente tem, dentro da caixa de ferramentas do direito administrativo, a única função coercitiva, de fato, é o poder de polícia. Então, eu acho que ele é importante como esse condicionamento de direitos e liberdades dentro de uma comunidade política. Então, acho ele essencial. Uhum. Como é que você acha que o trabalho ele pode ajudar melhor a entender o direito administrativo como um todo, esse seu trabalho? Essa pergunta é muito boa porque eu começo a estudar o tema. O meu objetivo inicial era também falar um pouco sobre a matéria de direito administrativo de uma maneira geral. A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema em termos de doutrina. A gente repete muitas vezes alguns truísmos doutrinários. Alguns conceitos são repetidos ao longo dos anos
sem uma análise muito grande. Eu vou dar um exemplo muito simples. A ideia de supremacia do interesse público é uma ideia que foi repetida ao longo de anos após anos, sem uma reflexão exata e sem nenhum fundamento, seja na Constituição, seja na legislação. Então, de uns anos para cá, superou-se essa ideia para entender que, olha, na verdade, não há fundamento constitucional nem legal para a ideia de supremacia do interesse público. E o direito administrativo ele é um pouco cercado desses truísmos doutrinários, de uma série de afirmações que são feitas, que não têm base nem na Constituição, nem na lei, e são feitas por doutrinadores, e por esses doutrinadores serem famosos, serem importantes, atuarem dentro de cargos importantes dentro do Estado, esses conceitos acabam sendo repetidos e ficando famosos sem uma devida reflexão. A minha ideia com a dissertação e agora com o livro é também tentar fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre o direito administrativo como um todo. A ideia de que o direito administrativo muitas vezes é baseado em alguns truísmos e que não tem fundamento nenhum, nem na Constituição e nem na lei. Então, também é uma reflexão para os doutrinadores do direito administrativo. Olha, será que faz sentido alguma das coisas que a gente defende? Será que faz sentido alguma das nossas proposições doutrinárias? Então, a ideia da dissertação também é um pouco ir nessa linha. Fazer uma revisão aí, né? Doutor Ramiro, por favor. Eu queria continuar expandindo essa questão da praticidade e as perspectivas para o futuro. E aí, pensando na crescente complexificação da economia, internacionalização das relações sociais, e a gente vê aparecendo cada vez mais estruturas normativas internacionais que não estão sujeitas ao Estado Nacional, e eu penso o poder de polícia muito vinculado à soberania do Estado Nacional. E aí nós podemos falar da lex mercatória, lex esportiva, que tem instrumentos de polícia que às vezes são mais efetivos para a regulação, fiscalização e punição daquelas atividades. Por exemplo, podemos pensar no poder da FIFA sobre a regulação das atividades esportivas do futebol, que acaba sendo mais efetivo do que o poder de polícia do Estado Nacional em questão. E acaba muitas vezes superando. Como é que você vê essa relação e se isso é uma ameaça à ideia clássica de poder de polícia? Essa pergunta é excelente porque ela é contemporânea, ela está nos nossos dias, é a ideia de direito administrativo global. A ideia de que você tem um aparato não só estatal, regulatório e coercitivo, mas também um aparato global. A ideia de que algumas atividades elas não são restritas a determinados países, mas elas têm um conteúdo inerentemente internacional e global. A ideia do direito desportivo é excelente para entender isso, porque eu acho que para o telespectador fica mais fácil de entender, inclusive. Você tem um órgão internacional, que é a FIFA, que não é vinculado a nenhum Estado especificamente, tem uma série de representações, e ele, no final das contas, exerce poder de polícia. Ele exerce poder de polícia não só nos contratos que são celebrados pelos times de futebol, times brasileiros, times europeus, mas também regula toda a contratação que é feita no esporte, e uma série de regras do esporte. Uma série de decisões são tomadas com base nisso. Eu acho que muda um pouco a figura quando você pensa no poder de polícia como uma ideia global, porque você acaba expandindo um pouco mais e também você acaba delegando a atividade para particulares, no final das contas, que é um dos temas que é tratado no livro, que é um tema polêmico, que é a delegação de exercício de poder de polícia para atividades privadas. Eu acho que a consequência do direito administrativo global é você acabar permitindo que entidades privadas acabem por regular as suas próprias atividades, a autorregulação, e exercer o poder de polícia no final das contas. Então, essa ideia de poder estatal um pouco mais fluida e diluída para particulares dentro de um ambiente global, eu acho que é a tendência do mundo em determinados setores. E, de novo, isso tudo que está acontecendo, ele não retira o caráter inicial e o caráter histórico, vamos dizer assim, do poder de polícia, como eu cito na dissertação. O fato de existir um direito administrativo global focado em desporto não vai diminuir a importância do guarda de trânsito, não vai diminuir a importância de interdição de estabelecimentos comerciais por conta de violação de normas de vigilância sanitária, não vai impedir a atuação normal do poder de polícia que está
ao redor das pessoas. Não vai impedir, por exemplo, a fiscalização dos conselhos profissionais também, que é um exercício de poder de polícia. Eu acho que são fenômenos que convivem simultaneamente dentro desse mundo complexo que a gente vive hoje. Ok, ótimo. Topar, por favor. Nessa linha, Estevão, me causou muita preocupação na época dos eventos esportivos internacionais no Brasil, como Olimpíada e Copa do Mundo, quando houve a suspensão do poder de polícia advindo do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso e do Estatuto do Torcedor, né? Então, a partir da sua matriz justo-filosófica, que você traz no livro, e da matriz da análise econômica, qual é o critério para estabelecer o limite de quando eu posso não tirar do Estado esse poder de polícia e quando eu posso transferir para o particular esse poder de polícia? Justamente como você, no trabalho, traz bastantes critérios para trabalhar a sua pesquisa, quais seriam alguns critérios que poderiam ajudar o administrador no dia a dia para falar aqui eu posso delegar, aqui eu já estou ultrapassando o limite da delegação? Porque me pareceu bastante complicado a suspensão de eficácia dessas 3 legislações, por exemplo, feita no Brasil durante esses eventos internacionais. De fato, esse é um assunto bastante complexo e eu acho que não tem como você dar uma resposta geral. Dentro da ideia de, não só de razão pública, mas uma ideia pragmática, você tem que analisar necessariamente o contexto, a situação, o setor. Então, estabelecer critérios amplos para todos os tipos de casos eu acho um pouco difícil. Então, como eu falei no primeiro bloco, a depender do setor econômico, a depender da atividade, eu acho que a calibragem é um pouco diferente. Como eu falei, talvez no direito do consumidor, a calibragem que a gente tem atual seja um pouco exagerada, talvez um pouco menos de intervenção seja melhor. Na fiscalização ambiental, não sei, talvez uma intervenção um pouco maior. Então, cada um desses setores tem que ser analisado separadamente. Eu acho difícil, muito difícil, estabelecer critérios gerais e eu não gostaria aqui de trazer esses critérios amplos que eles, no final das contas, não serão utilizados. Eu acho que daria um bom estudo, justamente isso, você calibrar cada um dos critérios e o quanto que você pode delegar e o quanto que não pode, a depender de cada situação. Eu estava justamente conversando sobre isso em matéria ambiental em relação ao que aconteceu em Brumadinho, né? A questão das barragens e tudo mais, que no final das contas você tinha uma delegação privada para a própria Vale de fiscalizar se as barragens estavam ou não adequadas. Então, talvez naquele setor a calibragem ali de delegação não foi feita da maneira adequada. Talvez em outro setor mais delegação, talvez no setor de esporte faça mais sentido. Então, cada um dos setores eu acho que tem uma peculiaridade diferente, deve ser analisado de maneira separada. Estevão, os professores aí falaram sobre a questão da transferência do poder de polícia para o privado. Isso não é muito perigoso? Como eu falei, eu acho que, a depender do setor, pode ser perigoso, sim. Mas, de uma maneira geral, eu acho que não. Pelo seguinte motivo. A gente tem uma ideia de que o Estado necessariamente vai prestar uma determinada atividade melhor do que o particular. Parece que a premissa, e eu estou falando a gente como doutrinadores do direito administrativo, a gente tem uma ideia muito estatizante da vida e estatizante da matéria. Então, talvez, como eu falei, em determinado setor, talvez o setor privado faça melhor do que o público. E talvez você partir da premissa de que o Estado vai desempenhar necessariamente melhor, talvez não seja o melhor caminho. Então, é normal que as pessoas elas fiquem com medo, às vezes, desse aspecto da delegação. Mas o que te garante que o Estado, exercendo aquele papel, exercendo aquela função, ele será necessariamente melhor do que o particular? Para o Estado ser necessariamente melhor, você tem que dar alguns argumentos práticos, argumentos econômicos, argumentos que sejam baseados em estudos empíricos para você, de fato, dizer, olha, nesses casos, e também com abordagem de direito comparado, vendo a situação de outros países, nesses setores, nesses casos, no final das contas, você tem uma atuação melhor do Estado. Em outros, não, você pode permitir aos particulares exercerem. A gente tem que perder um pouco, dentro do direito,
a ideia de que você só pode afirmar algumas coisas sem nenhuma base empírica, sem nenhum estudo, sem nenhuma pesquisa anterior. A gente precisa incorporar um pouco no direito o empirismo, né? A ideia de que você precisa de dados, você precisa de análise antes de tomar decisões, antes de defender determinadas teses. Ok. Muito obrigado, Estevão, por você trazer o seu trabalho aqui. Parabéns pelo tema, que é muito interessante, instigante, vigoroso também, né? E volte mais vezes, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Professores Pablo, Ramiro, muito obrigado também por virem discutir isso aqui com a gente. A Academia fica por aqui, você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo. Tchau.